Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Há algum tempo rolava um meme que se tornou muito conhecido pela internet. Eu não sei se isso partiu do nosso país, provavelmente não, mas o nosso país é muito produtivo na disseminação desse tipo de mensagem, né? E esse meme, ele era um meme que mostrava qual era a expectativa que as pessoas tinham sobre determinado assunto. E ele também foi feito a respeito da igreja luterana ou dos luteranos. Aí tinha lá, luteranos, o que o católico acha que é, o que o presbiteriano acha que é, o que o ateu acha que é e o que é. E era muito engraçado, né? A gente dava muita risada de ver realmente como, por vezes, a expectativa que as pessoas têm sobre determinado assunto não condiz com a realidade. Mas, muitas vezes, nós somos levados por aquilo que nós vemos, pelas expectativas que temos sobre algo. E se nós perguntássemos assim para nós mesmos, né, ou uns para os outros, qual tem sido, nos últimos tempos, a nossa expectativa diante do que tudo isso que nós temos enfrentado, com relação à nossa saúde, com relação à economia mundial, nacional, enfim. Qual seria a principal expectativa que temos tido? De esperança ou de desesperança? Como as pessoas têm reagido ao nosso redor? Como as notícias têm chegado até nós? O que as notícias têm causado a nós? Eu não tenho dúvida de qual seja a resposta. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre esperança. E sobre esperança muito já foi dito. A esperança é a última que morre. Quem espera sempre alcança. Mas eu encontrei, fazendo uma pesquisa a respeito deste tema, uma frase muito interessante de um escritor brasileiro, Ariano Suassuna, muito conhecido por sua obra O Alto da Compadecida, que virou, um grande sucesso do cinema nacional. E ele diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Quem você tem sido nos últimos tempos? Um tolo? Um chato? Um realista esperançoso? Em nossa série deste mês, queremos, de certa forma, finalizá-la hoje, já que o final de semana que vem vai mudar um pouquinho, por conta da reforma, e queremos finalizá-la vendo o que a Bíblia ensina para nós a respeito da esperança. E, como nós fizemos nos últimos finais de semana, analisando especialmente a leitura do Antigo Testamento. Quando nós observamos o profeta Jeremias e o seu contexto, tudo aquilo que ele presenciou, que ele viveu, os israelitas, eles tinham todos os motivos do mundo para não terem a mínima esperança. Porque havia
o que nós podemos chamar de desvio de fé, uma apostasia da fé, idolatria, pecados, que fizeram com que eles fossem levados cativos para a Babilônia. A destruição, primeiro do reino do norte pelos assírios e depois a destruição do reino do sul, Jerusalém, a cidade santa. O povo estava espalhado, não estava mais congregado, não havia mais tempo. A expectativa era que, se alguém viesse proclamar uma mensagem, seria uma mensagem pessimista, uma mensagem de desesperança, porque essa era a realidade. E de repente, surge a figura de Jeremias, um profeta conhecido como profeta chorão. Tamanha a situação que ele viveu, que ele presenciou. Um profeta que tem um livro chamado Lamentações. Aliás, tem até lá, até hoje, né, Israel, Jerusalém, o Muro das Lamentações. Lamentações é algo que o povo hebreu sempre, a gente tem estudado, né, o livro de Êxodo, como o povo lamenta, né? O povo lamenta para Moisés, Moisés lamenta para Deus e assim vai. Não é assim? Só tinham motivos para esperarem mensagem pessimista, de desesperança. Mas a partir do capítulo 30 de Jeremias, essa expectativa, ela é quebrada. Jeremias traz uma mensagem que eles não estavam esperando. E nós temos o que nós podemos chamar de ponto de inflexão. Vocês sabem o que é isso? Um ponto de inflexão? Pessoal de exatas? Onde inverte, né? Isso. Exatamente. Tem lá, né, um cálculo diferencial. Eu não entendo. Eu não sou das exatas. Mas, de repente, a coisa muda. Está no negativo, de repente passa para o positivo. Ou vice-versa. O que nós podemos chamar, já na literatura, que é uma área que eu posso, pelo menos, me aventurar um pouco mais, o que se chama de mudança de enredo e que os roteiristas de filmes, de séries, chamam de plot twist. É o que nós temos. Uma mudança. Uma quebra na expectativa. Jeremias, então, passa a falar, a trazer uma mensagem de esperança em meio àquele caos. E daí nós poderíamos pensar, mas onde Jeremias baseava a sua esperança? Se nada do que ele via poderia trazer uma ideia de esperança, será que Jeremias era um tolo, como Ariano Suassuna diz? Que os otimistas são tolos? Vamos ver a mensagem que Jeremias traz. E ela é curta, podemos ler ela na íntegra. Jeremias 31, 7 a 9 diz assim: porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito.
Podemos dividir a esperança que Jeremias traz em sua mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto que Jeremias fala é que o povo seria novamente congregado. E este era um motivo para eles terem esperança, porque naquele momento eles estavam dispersos. Eles estavam afastados uns dos outros, porque alguns haviam sido levados como prisioneiros, como escravos, e outros haviam ficado. E Jeremias ainda fala naqueles mais vulneráveis. Ele fala nos aleijados. Ele fala em mulheres grávidas. Ele fala em cegos. Por quê? Quando os assírios chegaram no Reino do Norte, ou quando os babilônios chegaram no Reino do Sul, não sobrou pedra sobre pedra, e essas pessoas mais vulneráveis sofreram ainda mais. Jeremias traz uma mensagem de esperança para todos, e também para aqueles mais vulneráveis. E ainda, um terceiro ponto em que nós podemos dizer que a esperança de Jeremias está baseada é no fato de que Deus iria orientar novamente o seu povo, que não apenas estava disperso, mas estava perdido. Ele iria levar o seu povo a mananciais, a locais onde tivesse água, porque o povo estava na seca, o povo estava no deserto, o povo estava sedento. Não havia esperança, mas eles poderiam ter esperança, porque tudo isso que Jeremias afirmou aconteceria. E muitos acreditaram, e de fato aconteceu. O povo foi novamente reunido, o povo retornou, houve uma reconstrução do templo. Que a esperança em Deus é uma esperança certa. Por mais que muitas vezes nós não podemos enxergar, em Deus a esperança é certa. Por outro lado, isso também não durou muito tempo, pois novamente o templo seria destruído. E aí nós podemos ficar em dúvida. Mas o povo encontrou alívio, mas foi um alívio momentâneo. E isso se dá porque muitas vezes as profecias dos profetas do Antigo Testamento tinham um duplo tempo de cumprimento. Elas se cumpriram, muitas delas, ali, no contexto do profeta, um pouco depois. Mas o seu cumprimento pleno se daria não por meio de um profeta, mas por meio do profeta, dos profetas, por meio do rei, por meio do que Hebreus chama o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa esperança pode ser certa, não importa o que nós estejamos enxergando agora, neste momento. Não importa quais sejam as nossas expectativas. E não importa se as nossas expectativas são de desesperança, porque em Deus a esperança é certa. Em Cristo a esperança é certa. Só que muitas vezes o nosso problema está exatamente nos nossos olhos. Nós somos levados por aquilo que nós vemos. Nós somos levados por aquilo que nós enxergamos e por isso muitas vezes a nossa expectativa é de pessimismo. Tudo ao nosso redor pode estar num caos completo. Não apenas a situação do país, a situação econômica, a situação de saúde, outras coisas que ocorrem em nossa vida. E aí, nós que enxergamos fisicamente, temos muito a aprender com o cego. O cego da leitura do Evangelho de hoje. O cego Bartimeu.
Bartimeu tinha todos os motivos para não ter esperança nenhuma. Os cegos naquela época não eram nada na sociedade. Eram muito mais discriminados do que aqueles que ainda hoje são cegos e também são discriminados. Os cegos eram tidos como pessoas que eram cegas ou ficaram cegas por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais. E nós acompanhamos isso em outro momento na Escritura. E quando ele fica sabendo que Jesus está passando por ele, suas esperanças se acendem. Ele se levanta e clama pela presença de Jesus, clama. E muitos recriminam aquele cego: não, para de gritar, o que você está fazendo? Mas ele não para. Sua esperança é certa em Jesus. Sua esperança é certa. E quando Jesus finalmente o atende e pergunta a ele: o que você quer? Eu quero ver. Eu quero enxergar. Novamente ele diz, ou seja, era um cego que já havia visto antes. E aí nós percebemos que Jesus não apenas o cura de sua cegueira física, mas também dá certeza a ele de que ele tem salvação. Meus amados, nós também precisamos ser curados da nossa cegueira. Da nossa cegueira não física, já que graças a Deus todos nós aqui enxergamos, mas da nossa cegueira espiritual. Porque muitas vezes somos levados por aquilo que nós vemos em nossa vida, neste mundo, e perdemos a esperança. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o cristão, ele é falho, ele é pecador, e ele vai continuar sendo, de fato. Nós sabemos, nós conhecemos a nossa natureza, nós lutamos contra e devemos lutar contra, mas nós continuaremos sendo imperfeitos. Mas uma coisa eu digo a vocês: nós não podemos ser de maneira alguma pessoas sem esperança. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos que temos perdão, vida, salvação, como podemos perder a esperança? Na obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia de Dante, onde tem o inferno, tem o purgatório, já que ele era católico, tem muito forte o catolicismo, e o céu, é interessante o que vem inscrito na entrada do inferno. Aqui jaz o local onde não há esperança. Abandonais a esperança, aqueles que adentram aqui. E nós estamos, pela fé em Cristo Jesus, muito distantes do inferno. Portanto, como podemos não ter esperança? Que possamos levar a esperança que temos às outras pessoas ao nosso redor, e que Cristo Jesus possa nos utilizar para que mais cegos possam voltar a enxergar. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.